Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer o pós-jogo da vitória do Palmeiras 3-1 em cima do Juventude. Primeiro estarei trazendo o Benja aí, o Benja que falou sobre o que aconteceu no Maracanã na partida de hoje entre Flamengo e Fluminense. O árbitro da partida inventou um pênalti para o Flamengo, pessoal. Só falando assim mesmo, inventou um pênalti para o Flamengo. O jogo estava 0-0. Flamengo não conseguiria ali fazer um gol no Fluminense. Até jogou melhor, criou oportunidade, mas não estava conseguindo fazer o gol. E aí o árbitro, para dar aquela ajudada, né, inventou um pênalti em cima do Bruno Henrique. E o Flamengo fez o gol de pênalti com o Pedro e ganhou ali os 3 pontos. Mas beleza, Palmeiras venceu o Juventude 3-1, fica 1 ponto do Flamengo. Então vamos soltar o Benja aí falando desse pênalti inventado para o Flamengo e depois vamos trazer o pós-jogo do Palmeiras. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu quando erro, eu não tenho o menor problema em admitir meu erro. Eu estava assistindo os 2 jogos ao mesmo tempo. Eu estava assistindo o Atlético Paranaense, Corinthians e o Fla-Flu. E quando eu vi o pênalti do Bruno Henrique, na hora, eu realmente achei que foi. Acabou o jogo, eu saio correndo pro meu estúdio, que eu tenho que fazer as gravações, tem pós-jogo, e eu não tinha visto com mais precisão o lance, realmente não foi pênalti, tá? Eu admito o meu erro, gente. Eu quando eu erro não tem problema nenhum. O que não muda em nada é o meu comentário sobre o jogo. O Flamengo jogou muito melhor, poderia ter ganho de 3 ou 4 ou 5-0. Acho que o time do Fluminense está muito mal, mas realmente aquele pênalti do Bruno Henrique não foi, tá bom? Henrique é o início de um jogo mais físico, muito técnico também, com um posicionamento excelente para finalizar, para fazer os gols, que a gente tem que aplaudir demais. Porém, o Estevão a gente tem que aplaudir mais ainda. Como fez o Abel desde o início, nas entrevistas, dando mais oportunidades, se encantando ao ver o jogador em campo. Eu não acho que a atuação dele hoje foi abaixo das últimas. Acho que a atuação coletiva do Palmeiras, principalmente sem bola, não foi a melhor possível. Acho que o Palmeiras vinha de 2 bons jogos, né? Antes tinha oscilado um pouco, uma partida um pouco melhor contra o Vasco. Mas eu acho que hoje, se a gente olha para o Estevão e acha que ele rendeu menos tecnicamente, quem pensa assim, eu penso de outra forma. Obviamente respeito as opiniões, eu acho que ele manteve o padrão. Aliás, eu vi que um jogador está crescendo, está cada vez mais, não é nem seguro, parece cada vez mais confortável jogando entre os adultos, meu. Acho que essa é a palavra. Assim, o Estevão, e aí não é nenhuma opinião só minha. Eu converso muito com gente que é scout de clubes europeus, que é daqui do Brasil, enfim, que acompanha a base desde muito cedo. Esses caras acompanham, por exemplo, o Estevão desde os 12 anos, quando ele estava no Cruzeiro ainda. E todo mundo fala, é o mais próximo de Neymar que apareceu. Uhum. E aí, em cima do que você falou, refinamento, relação com a bola, ele tem mais ferramenta. Sim. Eu não sei se dá para considerá-lo ambidestro, mas é um jogador, por exemplo, que na ponta direita, se ele balança, você não sabe se vai pro fundo, se vai pra dentro. Você não sabe pra que lado ele vai. Bola colada no corpo. Você que tá em casa, pega pra ver lance. Bola sempre colada no corpo, sempre controlada. Uma coisa que chama muito atenção, ele toma boas decisões, apesar da idade muito jovem, porque um jogador muito bom da idade dele erra. Ainda não tem uma leitura de jogo completamente maturada para tomar boas decisões dentro do jogo. E ele toma. Ele sabe o momento. Ele não é aquele jogador que finaliza por finalizar. Ele finaliza realmente quando tem que passar, ele passa. E assim, ele é muito completo nesse sentido. E fisicamente, se a gente for ver, ele tem mais lastro, ele tem mais teto para evoluir. Quando a gente compara com o Endrick, eles são com jogadores completamente diferentes. O Endrick é o jogador de força. É a potência, é o arranque, é a mentalidade. Isso me chama a atenção também. O Endrick, eu vejo ele muito inconformado, assim. É um jogador que não se conforma. Eu gosto da personalidade. Não que o Estevão não tenha a dele, mas... Só que fisicamente, o Endrick é muito maturado já há muito tempo. Apesar de ele ser muito jovem, ele no sub-20 ele não sentia com 16 anos. Ele ia dentro dos caras. Então acho que são jogadores totalmente diferentes. Como disse o Birner, muitas coisas vão dizer aonde eles vão chegar. Não é só qualidade, não é só isso. Por exemplo, a decisão do Estevão de ir pro Chelsea, e vou te falar, ele tinha proposta de mais uns 4, 5 clubes grandes. E foi porque o seu staff pensa
no aqui que teve a mais. Mas hoje eu não vejo o Chelsea um lugar legal para você desenvolver um jovem. Não sei se daqui a um ano isso vai estar melhor. Mas esse tipo de decisão vai dizer. Tanto para o Andy quanto para o Estevão. Mas assim, do que eu ouço das pessoas que trabalham com futebol, e aí não sou eu, não sou ninguém na fila do pão, é que é o mais próximo. Não sei se vai ser Neymar, porque Neymar ainda, tecnicamente, para quem trabalha com futebol, é um negócio abissal. Mas todo mundo fala que em característica e em ferramenta, o menino tem bastante. Tem uma coisa interessante que já acontece com os adversários do Estevão, é o medo que ele já causa. Né? Sim. Então, os zagueiros não vão mais tentar desarmá-lo. Isso não acontece mais. E quando ele está dentro da área, é um alarme que soa. Todo mundo ali perto fica em crise, porque esse menino vai aprontar algo e se alguém encostar nele, é pênalti. Então, os zagueiros não vão mais seco para tentar desarmá-lo, porque temem o drible e os dribles dele não são dribles. Os dribles dele são desmoralizações públicas na frente de todo mundo. Deve ser muito complicado você jogar contra um driblador assim, com esse temor na sua cabeça. Né? Não sei como vai ser na Inglaterra daqui a um ano e que tipo de utilização ele vai ter, na mão de qual técnico ele vai cair, de qual ideia de jogo, quem serão os seus companheiros. O Chelsea vem contratando um monte de gente jovem e não dá para afirmar que essa é a estratégia de contratação, mas o que parece à distância é vamos atirar, né, a nossa rede e pescar um monte de gente, porque um ou dois explodem aqui, a gente recupera a parte técnica, o investimento primeiro na parte técnica, revende dentro da Europa por uma enormidade de dinheiro. Talvez esse seja o pensamento, é a minha impressão. Mas ele é um jogador que já, com pouco tempo aqui de atividade, já criou uma fama entre, imagino, os zagueiros ou aqueles jogadores que atuam na marcação por aquele lado, que o manual diz, não vá seco, não vá para o desarme, feche as pernas, tome cuidado. E na Inglaterra ele vai ter um tratamento um pouco diferente, porque o inglês admira muito o craque. Mas, ao contrário do que acontece aqui, quando alguns têm admiração, outros têm um pouco de inveja, de algum jeito, quando aparece um cara que tem muito drible no Brasil, essa coisa imprevisível, esse jogador é meio que olhado pela opinião pública, inclusive por nós da imprensa, com certo carinho. Sim. Claro. O inglês não tem isso. O inglês tem admiração e ponto. O inglês vai cobrar, o inglês vai ser rude. E dependendo de como ele utilizar isso dentro de campo, inclusive vai ser olhado de uma forma que vai gerar crítica. Se o zagueiro chegar mais duro, o inglês vai admirar o zagueiro. Pois é uma outra cultura, né? Então, quando o Neymar surgiu, teve muita gente que tentou pela via da violência intimidá-lo em campo e às vezes conseguiu, na maioria das vezes não conseguiu. Exato. E o Neymar foi crescendo fisicamente também, foi mudando o seu corpo, né? Foi ficando mais forte. Aí a questão de cair ou não cair é um outro assunto. Mas, assim, ninguém gosta de ver isso, né? Mas a intimidação física é uma parte do jogo de futebol. Sempre foi e sempre será. Num ambiente de futebol como o inglês, eu acho que ele vai sofrer com isso, né? Tem que aprender coisas novas. Diga, Breler, eu vou só depois disso voltar para o jogo, que eu acho que tem bastante elemento para a gente trazer ainda de... Como um centroavante que intimida fisicamente as pessoas. Ele bate em zagueiro. Ele bate em zagueiro. Isso? Ele é aqueles atacantes que batem em zagueiro. A minha característica oposta à do Estevão. Falta de... Por força, nada disso. Cotovelão. E o Estevão, por mais que ele ainda seja franzino, ele resiste muito bem ao contato. E ele é um jogador que tenta levar jogadas até o fim. Por mais que ele receba um tranco, ele receba uma trombada, ele insiste e consegue também ir arrastando com uma característica diferente da do Endrick, não no físico, mas na habilidade. Então é algo que chama atenção, capacidade de enfileirar adversários. Hoje, eu disse que não foi um jogo tão brilhante dele, mas no 1 contra 1, que ele não teve tantas situações para fazer esse tipo de lance. Foi o que eu quis dizer também. Tecnicamente não deveu nada. Mas ainda assim, pelo que ele apresentou, faz um gol que é decisivo. A gente pode até interpretar como gol da vitória, pelo momento que saiu, o 2-1 do Palmeiras. E pela participação ofensiva que teve, bola na trave,
acionando o Rony, é um jogador que também sabe dar passe, é algo que realmente encanta num primeiro momento. Tem muita coisa ainda para acontecer e, naturalmente, é de se exaltar também o trabalho do Palmeiras na base, de captação. O Estevão, como o Renato falou, era observado no Cruzeiro há muito tempo. Não é por acaso que tem tantos meninos ali, né? Ali ele já era badalado na base, com 10 anos, quando chegou na base do Cruzeiro. E para o Cruzeiro também, perder um jogador como o Estevão é algo que é quase um crime lesa pátria contra o clube. Porque olha o que o Palmeiras vai faturar com o Estevão, caso ele alcance todas as metas no Chelsea. Esse valor pode chegar somente para o que vai para o Palmeiras, pelo percentual de direitos econômicos que o Palmeiras tem, a 250 milhões de reais. Então, o Cruzeiro desperdiçou isso. E um clube que já tinha desperdiçado com o Vitor Roque também. Então, do lado do Palmeiras, foi ter identificado ali que havia um problema na gestão do jogador interno no Cruzeiro, o Cruzeiro no meio daquela crise toda institucional, e saber identificar um talento que hoje está dando retorno técnico já, tem ainda possibilidade de ganhar títulos, sendo protagonista pelo Palmeiras até sair, e já dá o retorno financeiro com uma transação muito volumosa. A gente está falando do desempenho dele no jogo de hoje, né? E vocês falaram em dívidas, não está devendo nada. Eu pensei assim, e as dívidas de Rafael Veiga e Rony? Elas estão sendo abatidas nesse período de vitórias seguidas? Para mim, elas nunca existiram. Do Palmeiras. Ah, sim, mas houve uma cobrança muito grande em cima dos dois, né? O Abel fez questão de várias vezes, inclusive, publicamente defender os seus jogadores, como é de praxe, como costuma fazer. E eu acho que merecidamente, porque são jogadores com muito potencial. O Veiga, então, tecnicamente, eu não discuto, pelo menos. Mas estavam abaixo do que poderiam render. Acho que principalmente o Veiga. E nessa sequência, acho que se restabelece o futebol dos dois. Se ainda não no mais alto nível, assim, o Veiga, para mim, sobressaiu nesses últimos jogos, não digo nem só hoje. Eu concordo. Isso explica o crescimento do Palmeiras, principalmente nas duas últimas partidas. Assim, a era Abel Ferreira, ela tem os seus jogadores que são como se fossem os mentores dentro de campo dela. Esses jogadores são o Everton, Gustavo Gomes, Veiga... Zé Rafael, talvez? Não, Dudu e Rony. Esses são os 5 jogadores. O Zé Rafael, muito importante. Talvez entre, tá? Vai ser citado sempre. Mas não tá, para mim, é óbvio que isso é opinião, pilar. No Olimpo, da era Abel Ferreira. Então, esses caras, o nível de exigência em cima deles é sempre muito alto, porque parece que eles sempre têm que ser a melhor versão de si mesmos. E ninguém é. Claro. Sempre. Num esporte tão competitivo, num jogo com um calendário horroroso como é o calendário brasileiro, com os gramados que tem no Brasil, com o nível de dificuldade, eu concordo com o Renato, que no Campeonato Brasileiro não tem um jogo que você fala, esse jogo vai ser fácil. Tem os jogos que são menos complicados, mais complicados. Às vezes, a história do jogo, o contexto, quando sai um gol, quando não sai isso... Para fazer uma comparação, aqui não vai ter Leixões, Portimonense e Leiria como tem em Portugal. Não tem jogos desse nível para as equipes se recuperarem. Tá? Então, esses caras realmente estavam jogando abaixo, o Rony tinha uma questão física, o Veiga também. Eu acho que não há nenhum motivo, a não ser que aconteça o declínio da parte física ou tenha algum problema pessoal que a gente não sabe, para esses caras não recuperarem a melhor versão de si mesmo dentro de campo. Eu acho o Veiga, assim, de uma certa forma, e não digo por todos, mas eu acho ele um pouco incompreendido, assim. Eu acho que existe uma cobrança em cima do Veiga de um jogador que ele não é. Querem que ele seja um meia clássico, ele não é isso. Eu concordo com você. Ele não é esse meia construtor. Ele é mais do que isso, com todo respeito. Assim, ele constrói. Ele faz muito mais coisas em campo. Não, mas ele é, pra mim, mais um meia atacante, um cara de chegada mesmo, um cara que explora espaço, não é um cara que pensa jogo. E pra mim, o Veiga é um jogador muito de contexto. E assim, não é demérito nenhum. Eu não acho que o Veiga atingiria o nível de jogador que ele é hoje se não fosse com essa comissão técnica. Eu acho que essa comissão técnica, na carreira dele, foi a que melhor leu o que ele pode entregar. Eu acho que essa comissão técnica faz muito bem nesse sentido. Ela entende qual que é o jogo pro Flaco, qual que é o jogo pro Rony, e eu acho isso muito legal. Então, eu acho que às vezes vem em cima do Veiga uma ideia de que ele tem que ser o cara que, quando o time não funciona ofensivamente na questão criativa, é porque o Veiga caiu. Mas percebe que quando o time, coletivamente, a engrenagem começa a funcionar, ele desponta. Quando você consegue colocar jogadores como o Estevão perto dele, o próprio Aníbal é um volante com uma capacidade de construção muito grande. Sim. Olha como você tira dele a responsabilidade de ele ser só o meia. Renato,
Não, eu tenho a impressão de que o Veiga funciona melhor quando tem alguém dando profundidade. Se é o Rony, o Flaco, alguém que deixa esse espaço para ele circular. Porque você empurra a linha para trás e você tem um espaço entre linhas. Ele chegando de frente o Hendrick, ele não tinha esse espaço. Muitas vezes esse espaço conflitava. E os dois jogos do Palmeiras contra Vasco foram os anteriores? O último agora, Bragantino. O Palmeiras explorou muito essa entrelinha. Muito. E o Rony é o cara que dá mais isso, né? O Rony tá sempre atacando a linha. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Eu tenho sempre uma visão do futebol sempre na premissa do coletivo elevando o individual. Eu nunca vou chegar aqui e falar... por exemplo, hoje alguém foi mal. O time do Palmeiras coletivamente está funcionando, alguém foi mal. Beleza, hoje tecnicamente foi um dia ruim. Mas quando as coisas não estavam funcionando, o Hendrick não estava indo tão bem. Um monte de gente não estava jogando bem. Então, eu acho que, principalmente, o Palmeiras talvez seja o grande exemplo disso. O Palmeiras é um clube hoje, não só taticamente de ser um time organizado, mas o clube como um todo, como um processo de futebol, ele faz jogadores 7 virarem 9, 6 virarem 8. O Palmeiras é há muitos anos um clube que dá isso para o seu atleta, dá isso para quem trabalha lá. E aí é um pouco mais tranquilo trabalhar. Se a gente for comparar com outros clubes aí, então aí nós deve até falar um que jogou 4 horas aí. Loucura. Daqui a pouco a gente vai falar também dos jogos de 4 horas. Vamos falar do Corinthians, né? Vamos falar do Fla-Flu, tudo isso vai passar aqui. Eu fico em dúvida, André, e aí queria ouvir também vocês sobre isso, do lado de cá, sobre essa potencialização de coletivo, individual e vice-versa, sabe? Porque por mais que a gente saiba que o Palmeiras é um time coletivo e que é isso que o Abel preza, essas individualidades, quando elas chamam a atenção para você, é porque o coletivo já cresceu também e não o contrário? O Abel como treinador, e a gente não tem uma amostra tão grande assim, né? Ele continua sendo um técnico na fase inicial da sua carreira. Ele não está começando, né? Começando, mas esse é o primeiro trabalho que chama a atenção e por mérito dele, por um pouco do balanço de sorte e falta de sorte, as coisas aconteceram de uma forma muito boa. Num primeiro momento em que o Abel chegou para trabalhar num país em que a repercussão no país dele é tão grande, na esteira do trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, então também isso trouxe a ele mais projeção no sentido de será que ele vai conseguir a mesma coisa? E ele conseguiu em termos de troféus, sim, claro. mas ficou muito mais tempo, então a gente precisa relativizar isso também. O futebol que ele propõe é um futebol muito diferente do que o Jorge Jesus conseguiu implantar no Flamengo. É uma questão de gosto, mas no final das contas, na competição, eu acho que tem muito pouca gente na comunidade palmeirense que não o enxerga como o principal técnico da história do clube ou um dos principais, né? E a forma como ele vê o futebol, e ele é muito claro ao falar sobre o jogo, né? É muito bom quando o Abel vai para a entrevista depois das partidas e fala sobre futebol em geral, né? Ele é muito generoso ao falar, por exemplo, do time dele do ponto de vista tático. Ele não tem melindres, como muitos outros colegas dele têm, de passar informações que possam persegui-los depois na cabeça de outro treinador, contar segredos do seu time. Ele não liga para isso. E ele sempre, assim, às vezes, a repetição das frases, o todos somos um, aquela coisa toda, mostra a maneira como ele enxerga o jogo coletivamente, da forma como o Renato falou, que é o coletivo potencializando o individual. Mas ele está o tempo todo procurando jogadores, dentro ou fora do elenco do Palmeiras, que possam trazer o diferencial que um coletivo acima da média. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 3-1 em cima do Juventude. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.